Capítulo 466. Mudanças 2. The Author's POV. Uma figura de cabelos brancos apareceu de repente dentro de um salão escuro, onde cerca de 30 figuras estavam presentes. O ambiente caiu em silêncio, e todos os olhares se voltaram para o homem de cabelos brancos que surgiu do nada. O som de respirações pesadas ecoava ao redor, mas a aceleração da respiração não era por cansaço, não, era por medo. Uma infinidade de emoções diferentes cruzou os rostos das pessoas presentes. Respeito, admiração, ciúmes, medo e ainda mais medo. Passo. 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 Os passos do homem de cabelos brancos ecoavam pelo salão. Era o único som que as pessoas podiam ouvir, perfeitamente sincronizado com o ritmo de seus corações. Sentado no alto de uma escadaria no final do salão, havia um trono negro, gigantesco e obscuro. Um frio sinistro permeava o salão, enquanto ninguém ousava pronunciar uma única palavra. Todos olhavam para a figura de cabelos brancos que caminhava lentamente em direção ao trono no fundo da sala. Cada passo dado pela figura de cabelos brancos era lento e firme. No entanto, para os presentes, cada passo carregava uma pressão sem precedentes, fazendo com que alguns não pudessem evitar engolir a saliva em segredo. Finalmente chegando ao trono, a figura de cabelos brancos sentou-se lentamente nele. Apoia o braço no encosto do trono. A figura de cabelos brancos, mais conhecida como Rei Demônio, descansou o lado da bochecha na mão cerrada em punho. Sem olhar para as pessoas na sala, ele fechou lentamente os olhos. As nuvens cobriam o céu como um grande lençol negro, mascarando completamente a luz que vinha do sol acima. Nada podia ser visto, exceto uma escuridão que parecia se estender eternamente. Bum! No entanto, a escuridão não durou muito. Explosões estrondosas ecoaram pelo mundo enquanto luzes de diferentes cores começavam a se espalhar pelo céu. Bum! Bum! Fumaça permeava o mundo enquanto o chão tremia e criaturas negras caíam do céu como pássaros sem asas, despencando no solo e formando pequenas crateras ao redor da área onde caíam. Bang! Flutuando no céu como criaturas de justiça, com luz irradiando de trás delas, uma dúzia de figuras observava a área onde as criaturas negras haviam caído. Descendo lentamente em direção ao chão, uma mulher vestindo uma armadura prateada que brilhava intensamente e envolvia suavemente sua figura finalmente abriu a boca. Sua raça não pertence a este universo. Seu tom claro e melodioso ecoou pelo mundo. Havia uma mistura de descontentamento e desgosto em sua voz enquanto olhava para uma criatura específica lá embaixo. Mexeu. Mexeu. Fracos, a criatura negra se virou e olhou para a mulher que estava flutuando no céu. Com a luz brilhando intensamente de trás dela, parecia uma deusa que havia descido ao mundo mortal. Cough, cough. Ao cuspir sangue negro, a criatura negra riu de forma depreciativa. Seus olhos vermelhos como sangue fitavam o céu escuro coberto de nuvens. Pendurado em seu pescoço, havia um simples colar de prata. Na ponta dele estava uma caixa preta. Vocês são nada além de um bando de hipócritas. Ele murmurou suavemente após um tempo. Assim que suas palavras se dissiparam, o ar congelou antes que o mundo começasse a tremer. O colar de prata em seu corpo dançou para cima e para baixo em seu peito. O que você disse? A mulher no ar cuspiu, enquanto a raiva brotava de sua voz. Fitando-a de baixo, a criatura negra tossiu. Cough. Apoiando seu corpo com a mão que tremia constantemente, ele olhou para o céu. Vê, você fala como se tivéssemos cometido algum, cough, pecado grave contra vocês. Mas o que há de tão grave em nós tentarmos esse? Sobreviver. Sobreviver. A mulher de repente zombou. Erguendo a mão, uma esfera amarela brilhante, semelhante ao sol, se formou na palma de sua mão enquanto partículas amarelas brilhantes surgiam no ar, aglomerando-se em direção à esfera. Criar caos em outros planetas justifica seus meios? E quanto aos bilhões de criaturas que vocês mataram para saciar sua sede? Alguma vez vocês se importaram com elas? Importar? Por que deveríamos nos importar? Estamos apenas seguindo nossos instintos para conquistar e sobreviver. Você não diz a um animal como se comportar, isso está apenas escrito em sua estrutura biológica. Fechando os olhos, a mulher balançou a cabeça. É verdade que vocês estão apenas seguindo seus próprios instintos, e por isso estamos seguindo os nossos também, eliminando uma ameaça futura que pode abalar o equilíbrio do universo. Um parasita indesejado, como alguns poderiam dizer. Um parasita indesejado. A criatura negra soltou uma risadinha antes de seu rosto se tornar gelado. O que dá a vocês o direito de virem aqui e nos julgarem como se fossem algum tipo de Deus?
Reunindo cada gota de poder dentro de seu corpo, a criatura negra finalmente se levantou e encarou a mulher no céu. Eu já previa isso há muito tempo. Eu disse a todos que vocês não deveriam ser deixados em paz. Eu disse que vocês eram um bando de criaturas que cruzariam nosso caminho de sobrevivência. Eu disse a eles para se livrarem de vocês antes que fosse tarde demais. Fazendo uma pausa, a criatura negra soltou outra risada. Eles me chamaram de idiota, de lunático, e olhem o que aconteceu. Todos estão mortos. Justamente como eu os avisei. Cough. Assim que ele conseguiu estabilizar sua posição, com outra tosse, sangue negro espirrou no chão e ele caiu de joelhos. Droga! No momento em que a criatura caiu de joelhos, a esfera que se formava diante da palma da mulher se completou, e o céu foi envolto por um brilho enorme. Baixando a cabeça e olhando para a criatura negra, as palavras da mulher desceram suavemente em direção ao mundo. Não me culpe por fazer isso pelo bem do nosso povo. Como você disse, nós estamos apenas fazendo isso pela nossa própria sobrevivência. Vou. Antes que a criatura negra pudesse dizer mais alguma coisa, a esfera brilhante finalmente desceu em direção ao chão. Num instante, sua figura foi envolta pela esfera e desapareceu completamente. A única coisa que permaneceu intacta foi o colar de prata que pendia de seu pescoço. No entanto, isso também desapareceu após um tempo. O que se seguiu foi uma luz brilhante que envolveu todo mundo, semelhante ao sol nascendo no horizonte. Buom! Uma explosão aterradora se seguiu enquanto a terra se erguia do chão, enviando enormes pedaços de rocha do tamanho de montanhas voando por toda parte, destruindo completamente tudo à vista. Observando a cena de cima, a mulher fechou os olhos e se virou para as outras criaturas que flutuavam no ar, assistindo a cena com expressões de pura indiferença. Aquilo foi o último deles. O que devemos fazer agora? A mulher perguntou. Vamos, KHRR, explodir o planeta. Uma das criaturas sugeriu. Flutuando no ar com uma armadura enorme envolvendo seu corpo robusto, um som nasal saiu da boca da criatura a cada pausa que ele fazia. KHRR. KHRR. Garantir que nenhum demônio sobreviva. Não podemos deixar esses parasitas continuarem a existir. A existência deles é uma ameaça ao universo. Estendendo a mão, um enorme martelo se materializou na mão da criatura. Sem esperar pela confirmação dos outros, ele levantou seu martelo no ar. Segurando o martelo acima da cabeça por alguns segundos e vendo que ninguém o impedia, a criatura soltou um grito profundo e balançou o martelo para baixo. Warg! Despenhando em direção ao chão a uma velocidade incrível, a terra se partiu quando os pés da criatura pousaram no solo. Em seguida, o martelo tocou o chão e o mundo congelou. O que se seguiu foi a completa destruição do planeta enquanto as terras, montanhas e tudo se despedaçava. Abrindo os olhos, as pupilas vermelhas brilhantes do Rei Demônio brilhavam intensamente enquanto o ar dentro do salão esfriava consideravelmente. Lembrando-se de memórias do passado, o rosto frio dele se contorceu levemente, e uma pressão horripilante pesou sobre o salão. Reunidos ao seu redor estavam as figuras dos 7 clãs. Um olhar de horror e respeito cruzou seus rostos ao sentirem a pressão aterradora que emanava do corpo do Rei Demônio. Não demorou muito para que o Rei Demônio se recompusesse, enquanto lentamente erguia a cabeça. Observando o local, os olhos do Rei Demônio percorriam os corpos de cada demônio presente. Cada vez que seus olhos pausavam sobre uma figura, seus corpos tremiam inconscientemente. Uma vez que seus olhos varreram todas as figuras presentes, ele levantou a mão no ar e a acenou. Hash. No momento em que sua mão desceu, uma fissura se formou na estrutura do espaço. No exato momento em que a fissura apareceu, a mesma cena de antes de ele se materializar diante do salão foi exibida diante dele e de todos no salão. A cena onde mais de 30 figuras estavam no ar, atrás de uma grande barreira. Fitando a cena por um breve momento, ele finalmente abriu a boca. Decepcionante. No momento em que ele disse essas palavras, o salão tremeu incontrolavelmente. Antes que qualquer um dos demônios presentes pudesse falar, ele balançou a mão novamente. Hash. Mais 3 fissuras começaram a se formar na estrutura do espaço. Atrás delas estavam 3 planetas diferentes. Observando os planetas à sua frente, a voz fria do Rei Demônio ecoou novamente pelo salão. Quinto ar, Lané e Polince. Batendo no encosto do trono, o Rei Demônio varreu o olhar sobre os outros demônios presentes. Qual é a situação com esses planetas? Vocês fizeram o que eu pedi? Sim, Sua Majestade. Dando um passo à frente,
um demônio magro se abaixou e se curvou no chão. O demônio que estava deitado no chão era, na verdade, um demônio de classificação Duque e o líder do clã da soberania. No entanto, quando confrontado com o rei demônio à sua frente, não havia semblante de orgulho em seu corpo. Diante de tal ser, ele não ousava reunir qualquer orgulho. Sem se atrever a olhar para ele, o líder do clã da soberania começou a falar. Como você pediu, saturamos completamente os planetas com energia demoníaca. Não há mais criaturas vivendo dentro desses planetas, além de nossos irmãos. Entendi. Acenando com a cabeça, o rei demônio voltou sua atenção para os planetas à distância. Abrindo a palma da mão e levantando o braço em direção às fissuras espaciais à sua frente, o rei demônio indiferentemente perguntou: as únicas pessoas dentro dos planetas são nossos irmãos. Sim. Certo. O rei demônio de repente cerrou a mão em um punho. Após esse gesto simples, os planetas que estavam sendo exibidos atrás das fissuras começaram a tremer. Então, como se estivessem em sincronia, os planetas começaram a se expandir rapidamente, enquanto fissuras começaram a se formar nas camadas externas dos planetas, revelando as brilhantes camadas internas vermelhas. A expansão aconteceu em um instante. Após as expansões, rochas começaram a disparar pelo espaço enquanto uma nuvem amarela brilhante se formava no meio do planeta. Isso também estava se expandindo. Nenhum som acompanhou a explosão devido à falta de ar no espaço. No entanto, a imagem dos planetas explodindo com apenas um gesto casual da mão do rei demônio ficou profundamente gravada na mente dos demônios presentes. Novamente abrindo a palma da mão, o rei demônio fez um gesto de convocação. Seguindo seu gesto, 3 orbes brancas luminosas começaram a disparar do centro da explosão, todas se dirigindo em direção ao rei demônio. Xuon. 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 Passando pela estrutura do espaço, 3 orbes brancas se materializaram de repente diante do rei demônio. Atravessando as fissuras, todas pararam sobre a palma do rei demônio. Observando as 3 orbes diante de si, que se pareciam com pequenos sóis brancos, o rei demônio murmurou suavemente: sementes planetárias. Seguindo suas palavras, ele levou a palma em direção à boca e sugou as orbes. No instante em que as orbes entraram em sua boca, a cabeça do rei demônio se inclinou para trás e um som de assobio saiu de sua boca. Rumble! Rumble! Os salões da sala tremeram incontrolavelmente e todos os demônios presentes caíram no chão em prostração, completamente incapazes de se mover. A pressão não persistiu por muito tempo, pois desapareceu tão rápido quanto apareceu. Abrindo os olhos e olhando para o teto do salão, um ar turvo começou a escapar da boca do rei demônio. Aia! Capítulo 467. Concerto E1. The Authors POV. Clank. Fechando a porta atrás de mim e entrando no apartamento, fui recebido pela voz alegre da minha mãe. Bem-vindos de volta, vocês dois. Estamos de volta. Baixando o corpo, Nola pulou para o chão. Na boca, ela segurava um pequeno pirulito. Mamãe! Como a traidora que era, ela imediatamente correu na direção da nossa mãe. Oh, minha doce Nola! Agarrando-a pelas axilas, minha mãe levantou Nola do chão e a abraçou. Esfregando a bochecha contra a de Nola, pude ouvir a risadinha calorosa dela à distância. Você está com ciúmes, Ren? Minha mãe perguntou, brincando. Ciúmes? Balancei a cabeça e ri. Não estou com ciúmes. As bordas dos lábios da minha mãe se curvaram para cima. Ah, que fofo! Colocando Nola no chão, ela estendeu as mãos em minha direção. Vem aqui, mamãe também vai te dar atenção. Estou bem. Tirei os sapatos, ignorando minha mãe, fui em direção à sala de estar. Embora estivesse de costas para minha mãe, eu podia praticamente ouvir o som do coração dela se despedaçando enquanto eu saía. Isso era um mal necessário, no entanto. O número de abraços e beijos que ela me deu nos últimos dias foi suficiente para me fazer querer deixar novamente o domínio humano. Ao entrar na sala, fiquei surpreso ao encontrar uma figura familiar sentada. Inclinando a cabeça, falei. O que você está fazendo aqui? Tap, tap. Batendo na tela do tablet em sua mão, Natasha olhou casualmente em minha direção. Oh, você voltou. Você não respondeu minha pergunta. Sentei-me na extremidade oposta do sofá, olhando para Natasha com um olhar cético. Mais uma vez, ela me ignorou. Aigo, a tecnologia avançou tanto nos 15 anos que estive dormindo. Uma expressão de frustração apareceu no rosto de Natasha enquanto ela batia repetidamente no tablet.
Parece que ela está muito ocupada tentando entender as coisas para responder minha pergunta. Depois de observá-la por um minuto, consegui mais ou menos adivinhar o que estava acontecendo. Desde que voltaram de Sanur, Amanda havia dado à mãe dela o quarto ao lado do nosso. Como minha mãe agora não estava tão ocupada com assuntos da guilda e Natasha não tinha mais nada para fazer, elas se aproximaram. Daí a razão de ela estar aqui. Biscoitos recém-assados chegando. Entrando na sala com uma bandeja de biscoitos recém-assados, estava minha mãe. No momento em que ela entrou, um doce aroma amanteigado permeou o ambiente. Sentindo o cheiro, Natasha se virou para olhar para minha mãe e apontou para o tablet. Samantha, me ajude aqui. Como eu ativo a função holográfica? Oh, querida! Colocando a bandeja na mesa, minha mãe sentou-se ao lado dela. Seguindo-a estava Nola, que se acomodou em seu colo. Aproximando-se de Natasha, começou a explicar. Se você quiser ativar a função holográfica, precisa pressionar este botão aqui. Este aqui. Sim. Smack. Um som de palmada ressoou pela sala. Apontando o dedo para a mão de Nola, que estava alcançando o biscoito, minha mãe a repreendeu. Não, Nola, você já teve um pirulito, não pode mais doces. Mas... Retirando a mão, lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Nola. No entanto, os truques de Nola eram inúteis diante da minha mãe. Seus protestos apenas tornaram sua voz mais firme. Não significa não. Ua! Antes que Nola pudesse protestar, um grito assustado ecoou pelo ar quando imagens holográficas surgiram. A responsável por isso, Natasha, pulou de susto, quase deixando o tablet cair. Felizmente para ela, minha mãe reagiu rapidamente. Estendendo a mão, pegou o tablet que estava caindo. Cuidado agora. Ela então o devolveu a Natasha. Você deveria ter visto isso vindo. Obrigada. Com um rápido agradecimento, Natasha pegou o tablet de volta. Virando a cabeça, tentou esconder sua vergonha. Smack. Mais uma vez, um som de palmada ressoou pela sala enquanto minha mãe levantava a voz. Nola. Pegando Nola mais uma vez no ato, lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Nola enquanto ela se virava para me olhar. Uá, irmão. Ren, fique parado. Eu abri a boca, mas rapidamente a fechei ao sentir o olhar da minha mãe. Mordendo os lábios, virei a cabeça para longe de Nola. Desculpe, Nola. Essa não é alguém que eu posso derrotar. A única coisa que eu podia fazer no momento era me desculpar secretamente na minha mente. Ais, Ren, você mimou demais sua irmã. A voz frustrada da minha mãe ecoou pela sala. Ouvindo suas palavras, balancei a cabeça. Não, não tanto. Ah, é mesmo? Sim. Acenando com a cabeça, olhei para ela pelo canto do olho. Mimar só foi até comprar doces para ela. Eu nunca a extrapolei. E... Minha mãe deu uma risadinha. Ren, não pense nem por um segundo que sou uma tola. Baixando a cabeça, ela apontou para o grampo de cabelo na cabeça de Nola. Eu sei exatamente quanto dinheiro você gastou no grampo de cabelo da Nola. Ouvindo suas palavras, meu rosto se contorceu e virei para olhar Nola. No momento em que fiz isso, finalmente avistei Nola sentada em seu colo com as mãos e a cabeça pendentes. A expressão em seu rosto me lembrou alguém que havia perdido tudo. Família, amigos, lar e tudo o que amavam em seus corações. Ela parecia uma sombra de seu antigo eu. Que dramática! Pensei. Fingindo ignorância, tentei me defender. Esse grampo de cabelo é um artefato automatizado que se ativa sempre que Nola estiver em perigo. Embora elas estivessem sendo protegidas 24 horas por dia pela segurança da Amanda, tomei precauções extras para garantir a segurança de Nola. O grampo na cabeça de Nola realmente me custou uma boa quantia, mas foi uma compra necessária. Tudo bem, o que você disse faz sentido. Deixando escapar um suspiro, minha mãe se reclinou no sofá. Acariciando a cabeça desanimada de Nola, ela prosseguiu. A propósito, você tem algum plano para esta semana? Não, estou de férias. Oh! Então você tem algum plano do que vai fazer nas suas férias? Pensando por um momento, balancei a cabeça. Não, ainda não. Honestamente, embora eu dissesse que estava de férias, não tinha ideia de como fazer isso. Nos últimos 3 anos, estive treinando e tentando sobreviver a cada dia, que havia me esquecido de como eram as férias. Meio patético se eu tivesse que dizer. Naquele momento, minha mãe sugeriu. Então,
Que tal você levar Nola para ver seu grupo de ídolos favorito? Kimball. Grupo de ídolos. Kimball. O que era isso? Antes que eu pudesse perguntar, Nola, que estava desanimado o tempo todo, voltou à vida e se levantou rapidamente. Yeah! Kimball. Saltando do colo da nossa mãe, ela correu até mim e agarrou minha perna. Levantando a cabeça, olhou para mim com um olhar suplicante. Você vai levar Nola, certo? Ugh. Olhar para Nola fez meu coração apertar. Levantei a cabeça e olhei para minha mãe. Você tem algum vídeo desse grupo? MHM, claro que tenho. Tirando o celular, minha mãe pressionou a tela e rapidamente carregou um vídeo do grupo de ídolos que minha irmã amava. Dê uma olhada. Pressionando a tela do celular, vi 5 garotas realmente bonitas dançando ao ritmo de uma música contagiante. Observando por alguns segundos, fiquei impressionado com a coordenação das garotas e a música. Eu podia entender por que Nola estava tão interessada. Enquanto assistia, minha mãe começou a falar. Elas são atualmente o grupo de ídolos mais popular e são bastante procuradas por aqui. Vai ser difícil encontrar ingressos, mas não acho que você terá problemas em consegui-los se pagar um pouco a mais. Concordei com suas palavras. O dinheiro realmente falava mais alto que as palavras. Eu não sei. Justo quando eu estava prestes a afastar o celular, minha mão congelou. Isso porque eu vi Nola dançando ao ritmo da música ao lado da mesa. Baixando a cabeça e olhando para o vídeo, levantei novamente para ver Nola imitando os movimentos das garotas dançando no vídeo. Nós vamos. Devolvendo o celular para minha mãe, rapidamente tomei uma decisão. Mãe, você pode contar comigo. Eu vou, com certeza. Embora eu não fosse um grande fã de grupos de ídolos, as ações de Nola foram suficientes para me convencer a ir. Você realmente vai? Concordei. Tirando meu celular, comecei a verificar os preços do show e, honestamente, embora fossem bastante caros, não eram algo que machucasse meu bolso. Ouviu isso, Nola? O irmão vai te levar para assistir ao concerto. Como ela estava ocupada dançando ao som da música, Nola só conseguiu ouvir a notícia agora. No momento em que ouviu essas palavras, seu rosto instantaneamente iluminou-se. Vai! Ela rapidamente se lançou em minha direção e se aninhou em minhas pernas. Obrigada, irmão. Acariciando sua cabeça, respondi com um sorriso. Sem problemas. Sem problemas. MHH, já que estamos nisso, por que você não leva Amanda com você? Naquele momento, Natasha de repente sugeriu. Amanda. Inclinei a cabeça. Essa era uma sugestão bem aleatória. Mas ela não está ocupada com coisas da guilda. É exatamente por isso que estou sugerindo isso. Colocando o tablet que tinha em mãos de lado, Natasha soltou um suspiro cansado. Desde que voltei para cá, raramente vejo minha própria filha. Ela só trabalha de manhã à noite. Assim como você, ela precisa de uma pausa. Fazendo uma pausa, olhou para Nola. E enquanto estamos nisso, não acho que Nola se importaria, não é, Nola? Nola balançou a cabeça. Não, Nola não se importa. Bem, aí está. Com um sorriso satisfeito no rosto, Natasha virou-se para me olhar. Como Nola concordou, você não terá problemas com isso, certo? Baixando a cabeça e olhando para Nola, balancei a cabeça. Sim. Na verdade, convidar a Amanda provavelmente era o melhor. Se um adulto e uma criança aparecessem de repente em um show pop, pareceria estranho. Bateu palmas. Natasha continuou. Isso é ótimo, a guilda é perto. Que tal você visitar Amanda e contar a ela pessoalmente? Eu já disse a ela que você está a caminho. Certo. Deixando escapar um longo suspiro e pressionando as mãos nas coxas, lentamente me levantei. Estava planejando visitá-la de qualquer forma, isso funciona para mim. Principalmente porque Amanda era responsável pela distribuição dos cartões mágicos. Poderia aproveitar a chance para perguntar sobre o progresso da situação. Enquanto me levantava, olhei para Nola. Nola, você vai comigo ver a Amanda? S. Antes que ela pudesse responder, minha mãe cortou rapidamente. Não, Nola vai ficar aqui. Já está muito tarde para ela sair. Ela precisa ir dormir. Não. Nola protestou. Mas foi tudo em vão. Levantando-a do chão, minha mãe rapidamente a restringiu. Você vai para a cama agora. Irmão. Desculpe, Nola. Mais uma vez, só pude me desculpar com Nola. A mãe falou,
Não havia nada que eu pudesse fazer sobre a situação. Fortalecendo minha determinação, virei-me e deixei a casa. Era bem tarde da noite e a entrada da Guilda dos Caçadores de Demônios ainda estava cheia de pessoas entrando e saindo do prédio. A distância entre meu apartamento e a Guilda dos Caçadores de Demônios era de apenas 10 minutos a pé, então cheguei à entrada rapidamente. Entrando no prédio pela porta da frente, dirigi-me à área de recepção principal. O design interior do lugar era bastante simples, no entanto, tinha uma estranha elegância, já que o piso de mármore refletia perfeitamente as luzes vindas de cima. A mobília era minimalista, e havia um agradável aroma de lavanda pairando no ar. Ao chegar à recepção, fui recebido por uma bela jovem. Olá, como posso ajudar? Certo, eu marquei um horário. Tap, tap. A recepcionista digitou no teclado do computador. Posso saber com quem? Amanda Sterne. No exato momento em que disse essas palavras, o dedo da recepcionista pausou. Depois, recuperando-se, ela pressionou as teclas do teclado novamente. Aguarde um segundo. Tirando a mão do teclado, ela pegou o telefone ao lado dela e rapidamente discou um número. A chamada foi atendida instantaneamente. Sim, senhorita Sterne, há alguém aqui afirmando que marcou um horário com você. Ok, sim, vou perguntar rapidamente. Colocando a mão sobre o telefone, a recepcionista virou-se para me olhar. Senhor, posso saber seu nome? Olhando casualmente para a recepcionista, uma ideia me atingiu e as bordas dos meus lábios se curvaram para cima. Eu disse brincando. Diga a ela que sou o homem mais bonito que ela conhece. Pego de surpresa pela minha resposta repentina, a recepcionista congelou no lugar. Eu a cutuquei com a cabeça. Não se preocupe, você não vai se meter em problemas. Apenas diga isso. Ok. Com um sorriso forçado no rosto, a recepcionista tirou a mão do telefone e fez o que eu disse. Eu podia ler seus pensamentos de onde estava. A razão pela qual ela concordou foi porque estava com medo de eu ser um grande nome que ela não poderia ofender. Ela afirma ser o homem mais bonito que você já viu. Transmitindo a mensagem, sua voz tremia de vez em quando. Assim que terminou a frase, o rosto da secretária se contraiu. Claramente, ela estava com medo da resposta de Amanda. No entanto, ao contrário de suas expectativas, ela não foi repreendida, pois virou-se para me olhar com uma expressão de espanto. Sim, tudo bem, eu vou levá-lo imediatamente. Depois disso, ela desligou o telefone e me olhou com um olhar de choque. Demorou um pouco para ela se recompor e, quando fez, inclinou a cabeça. A senhorita Sterne está esperando por você, Sr. An Yufei. Capítulo 468. Concerto E2. The Author's POV. Esta é uma oportunidade divina para nós. Com a densidade de mana do mundo aumentando rapidamente, nossos recrutas experimentarão uma taxa de crescimento mais rápida. Aumentar o orçamento para os novos recrutas deve ser nossa prioridade número 1. Eu discordo. Acho que devemos abordar essa situação com cuidado. Ainda não sabemos nada sobre esse fenômeno. Na verdade, estou mais preocupado com as sobrecargas das masmorras. Se antes não havia sobrecargas devido à baixa mana na atmosfera, o que dizer agora que a densidade aumentou? Nossa prioridade atual é investir no orçamento defensivo. Eu concordo com essa sugestão. Se uma sobrecarga de masmorras realmente acontecer, e os monstros não morrerem instantaneamente, as consequências serão grandes demais para nós suportarmos. Já está ruim o suficiente que o líder da guilda não está aqui. Se algo assim acontecer, desculpe-me as palavras, estaremos ferrados. Não, você está errado. Esse pensamento conservador é errado. Precisamos aproveitar a oportunidade agora. Treinar os jovens para o futuro. Podemos usá-los para lidar com as sobrecargas das masmorras. É uma situação vantajosa para todos. Vocês estão sendo muito limitados. Suspiro. Ouvindo as conversas ao seu redor, Amanda soltou um longo suspiro, reclinando-se em sua cadeira preta enquanto olhava para a projeção holográfica à sua frente. No momento, os anciãos da guilda discutiam as medidas que a guilda deveria tomar em resposta ao aumento repentino na densidade de mana. Essa discussão estava acontecendo desde a manhã e, desde então, não houve progresso algum. 0. Sempre que um ancião apresentava uma abordagem, outro rapidamente intervinha, e uma discussão começava. Isso persistiu durante toda a manhã e agora se tornará um ciclo sem fim que exauria Amanda incessantemente. Realmente cansativa. Dito isso,
embora ela estivesse presente apenas por formalidade, de vez em quando expressava suas opiniões, mas os anciãos eram simplesmente teimosos demais com suas opiniões. Não ouviam uns aos outros, quanto mais a ela. Isso não funciona. O tempo que levará para treinar esses recrutas será de 2 a 3 anos. Você pode garantir que nada acontecerá nesse tempo? Nenhuma das opções é boa. Devemos focar nossa força na produção de cartas mágicas. Uma vez que isso aconteça, todos esses problemas não serão mais um problema. Aia! Soltando outro suspiro, Amanda ergueu a cabeça e encarou o teto. Quero ir para casa. Ela murmurou em sua mente. Clank! Do nada, a porta se abriu com um estrondo e um rei enfurecido entrou na sala. Isso é uma palhaçada, Amanda! Já esperando por tal cena, pressionando um botão azul próximo a ela, Amanda desligou o alto-falante da chamada. Baixando a cabeça, ela perguntou: o que aconteceu? Na verdade, ela estava apenas fingindo naquele momento. Sabia exatamente por que ele estava bravo. O que você quer dizer com o que aconteceu? Agarrando a cadeira de convidados e puxando-a para trás, Ren sentou-se de forma exagerada. Inclinando-se para frente e pressionando o dedo na mesa, ele espumou de raiva. Senhor An Yufei. An Yufei. Você veio aqui por causa dele também. O dedo de Ren pausou. Veio por causa dele também. MHM. Amanda acenou com a cabeça com uma expressão impassível. Minha secretária me informou há pouco que ele está a caminho. Deve chegar a qualquer momento. Palhaçada. Levantando-se, Ren bateu a mão na mesa com raiva. Apontando para si mesmo, ele esbravejou. Isso era eu. Uma carranca surgiu no rosto de Amanda. Por que você seria An Yufei? A boca de Ren se contraiu. Respirando fundo para se acalmar, ele sentou-se novamente na cadeira. Depois que conseguiu se acalmar, ele conseguiu dizer: nunca me apresentei como An Yufei. Que estranho. Bateu na mesa. Uma expressão pensativa surgiu no rosto de Amanda. Poderia ter havido um pequeno mal-entendido? Ela disse que era o cara mais bonito que já tinha visto, e esse é An Yufei. Achei que havia deixado isso claro para você em Insanor. No momento em que ela disse essas palavras, Amanda viu as mãos de Ren se fecharem em punhos. Ho, ho, ho. Seu riso falso ecoou pela sala. Levantando a cabeça e encarando sua figura irada, as bordas dos lábios de Amanda ameaçaram se curvar. Fofo. Pensou. Amanda sempre achou o lado infantil de Ren adorável. Na maior parte do tempo, ele tendia a agir de maneira madura, mas sempre tinha um lado infantil que ela via de vez em quando. Não importava o quanto tentasse esconder, ele não conseguia. Notavelmente, era seu lado mesquinho. Se havia uma coisa que Amanda percebeu após interagir com Ren por tempo suficiente, era que ele era extremamente mesquinho. Isso, e o fato de que ele era extremamente inseguro sobre seu charme. Oi, você está me ouvindo? HM. Saindo de seus pensamentos, Amanda viu Ren estalando os dedos na frente de seu rosto. Finalmente conseguindo sua atenção, uma expressão descontentemente passou pelo rosto dele enquanto ele se reclinava na cadeira. Você não estava prestando atenção alguma. Desculpe. Amanda rapidamente se desculpou. Passando a mão pelo cabelo perto da orelha, ela perguntou: o que você estava dizendo? Pode repetir. Claro. Soltando um longo e exagerado suspiro, Ren começou a falar novamente. Como eu estava dizendo, meu charme está atualmente rank B-. Isso é planetário top. PFFF. Incapaz de manter a compostura, Amanda não conseguiu conter a risada e explodiu em gargalhadas. Hahaha. Segurando a barriga, ela riu como nunca antes. Como sinos matinais, sua risada ecoou por toda a sala. Enquanto ria, não pôde deixar de notar que todo o estresse desaparecia enquanto seu olhar caía sobre Ren. De fato, somente com ele ela poderia rir assim. Oi, o que é tão engraçado? Ren esbravejou entre dentes cerrados. Tem algo engraçado no que eu disse. Tapando a boca com a mão, Amanda balançou a cabeça. Não tem nada engraçado. Sua voz tremia levemente. Claramente, ela estava tendo dificuldades para conter a risada. Sei. Ren disse enquanto encarava Amanda. Cruzando os braços e se recostando na cadeira, ele mudou de assunto. Brincadeiras à parte, eu vim aqui por duas coisas. Voltando à sua expressão habitual,
Ele levantou 2 dedos. Estou aqui para obter informações sobre a situação das cartas mágicas. Quero saber se você tem algum problema. Baixando um dos dedos, ele acrescentou. 2. Quero saber se você está livre em breve. Vou levar a Nola para assistir. Coçando a lateral da cabeça, Ren franziu a testa. Como se chama mesmo? Caramel. Chocolate. Kimbual. Quinte. É um grupo de ídolos. Você quer dizer Kimball? Ah, sim, isso. Estalando os dedos, Ren assentiu. No entanto, seu rosto de repente ficou estranho. Espere, como você sabe disso? Você também gosta de ídolos? Não, não gosto. Amanda balançou a cabeça. Antes que Ren pudesse continuar, ela prosseguiu. Eu sei porque esse é o grupo de ídolos favorito da Nola. Ah, certo. Durante a ausência de Ren, Amanda foi quem passou mais tempo com Nola e, portanto, naturalmente sabia sobre Kimball, seu grupo favorito de ídolos. Durante o tempo que passaram juntas, Nola sempre tocava suas músicas e dançava ao som delas. Secretamente, Amanda gravou tudo. Não apenas suas danças, mas também suas travessuras do dia a dia. Sempre que se sentia cansada ou para baixo, ela rapidamente reproduzia os vídeos para si mesma. Os vídeos de Nola a lembravam da infância que nunca teve, e ver que ela conseguia fazer Nola sorrir fazia Amanda se sentir aquecida. Isso sempre trazia um sorriso ao seu rosto. Ela não queria que Nola passasse pelo que ela passou no passado. Você quer vir comigo e com a Nola um dia desses? Ren sugeriu de repente. Baixando a cabeça e apontando para as pilhas de papéis em sua mesa, Ren acrescentou. Parece que você também está precisando de férias. Levantando a cabeça e olhando para os anciãos que ainda falavam, Amanda sorriu amargamente. Me diga sobre isso. Desde que retornou de Sanor, ela não havia tirado um dia de folga nem um fim de semana. Embora os vídeos de Nola dançando tivessem ajudado a lidar com o estresse, eram quase insuficientes. Amanda não respondeu imediatamente. Reclinando-se em sua cadeira, ela olhou para o teto da sala e pensou. Talvez eu também devesse tirar um descanso. Honestamente, se ela pedisse, Amanda não duvidava que os anciãos lhe dariam alguns dias de folga. Especialmente porque ela mal havia tirado algum desde que se juntou. Na verdade, alguns deles provavelmente a encorajariam a fazer isso. Baixando a cabeça e encarando Ren, Amanda sorriu. A ideia de ir com ele e Nola a deixou estranhamente feliz. Ok. Sério. Ouvindo sua resposta, os olhos de Ren brilharam enquanto ele se levantava. Vendo como ele estava animado, Amanda não pôde deixar de pensar novamente. Fofo. Esses pensamentos, no entanto, não duraram muito, pois as próximas palavras de Ren fizeram um sorriso em seu rosto congelar. Vou ligar rapidamente para o Kevin e contar a ele sobre o concerto. Ele também merece um bom descanso. Ah, eu deveria ligar para o Jim, Emma e Melissa também. Justo quando ele estava prestes a ligá-los, ele parou e murmurou algo para si mesmo. Não, isso não vai funcionar. Preciso encontrar uma maneira de ferrar todos eles de alguma forma. E se eu disser a eles que é algo importante e os faça aparecer de repente em um concerto de ídolos sem saber? Ren riu. Hehe, aposto que eles nunca vão ver isso chegando. Ah! Ouvindo suas palavras, Amanda soltou um som estranho. Ela então baixou a cabeça. Deveria ter visto isso vindo. É claro que não seria apenas os dois e Nola. Certo, eu enviei mensagens para todos. Depois de um tempo, baixando o telefone, Ren acenou com a cabeça com um olhar satisfeito no rosto. Eles definitivamente ficarão muito surpresos. Observando Ren em silêncio de seu assento, Amanda não sabia o que dizer. Virando a cabeça para olhar para longe de Ren, ela murmurou suavemente. Idiota! Casa dos Rothschild. Levou um tempo para Oliver arrumar a bagunça que seu primo havia feito na casa. No entanto, agora que ele havia partido, Oliver conseguiu colocar tudo nos trilhos em algumas semanas. Finalmente todas as coisas complicadas estão resolvidas. Movendo uma pilha de papéis para o lado de sua mesa, Oliver suspirou cansadamente. Pegando outro conjunto de papéis, ele apertou a ponte do nariz. Solicitação para investir na moeda CryptoCola. Um investimento de 80 milhões de U. Lendo os papéis, Oliver franziu a testa. Então, após um tempo, ele dispensou o documento. Rejeitado. O risco é muito alto e estamos com poucos fundos. Comparado ao tempo em que ele foi o chefe da casa,
Os fundos que conseguiu acumular ao longo dos anos encolheram rapidamente. Através de investimentos ruins, subornos e gastos extravagantes, o dinheiro secou rapidamente. Os fundos que Oliver achava que durariam mais de um século se transformaram em algo que mal poderia cobrir suas despesas pelos próximos 5 anos. Uma vez que seus pensamentos pararam ali, os punhos de Oliver se cerraram fortemente. Eu deveria ter me certificado de que ele morresse de uma morte mais dolorosa. A morte de Jasper foi fácil demais. Ele deveria tê-lo torturado por todos os problemas que causou à filha e aos membros da guilda. Droga! Quanto mais pensava nisso, mais raiva sentia. Toque! Foi então que Oliver ouviu de repente o som de alguém batendo à porta. Fechando os olhos e percebendo quem era, um sorriso apareceu no rosto de Oliver. Entre! Clank! Abrindo a porta e entrando silenciosamente estava uma garota com cabelos castanho-avermelhados. Ela era ninguém menos que Emma. Colocando tudo para baixo, Oliver sorriu calorosamente ao olhar para sua filha. Emma, o que traz você aqui tão tarde da noite? Pai. Saudando o pai com um simples aceno, Emma fechou a porta atrás de si. O sorriso no rosto de Oliver se tornou amargo quando ele viu isso. Ele não sabia o que havia acontecido, mas desde que retornou de Sanor, percebeu que sua filha estava mais reservada. Ela não estava tão alegre quanto antes. Ela está doente. Oliver pensou. No entanto, rapidamente descartou tal ideia. Não importava como olhasse para ela, parecia saudável. Talvez seu tom de pele estivesse um pouco mais pálido do que o habitual, mas era só isso. Foi então que um pensamento de repente o atingiu. Pode estar relacionado ao garoto de quem Ren estava falando. Suas sobrancelhas se franziram. Se fosse realmente isso, então parecia que ele precisava ter uma conversa com aquele garoto. Balançando a cabeça para afastar todos aqueles pensamentos da cabeça, Oliver levantou a cabeça e olhou para sua filha. Emma, se você tiver algo que deseja me contar, estou ouvindo. Ok. Emma assentiu com a cabeça. Fechando os olhos e respirando fundo, ela olhou diretamente nos olhos do pai. Suas próximas palavras congelaram o ambiente. Pai, eu quero que você me dê permissão para entrar na masmorra O Poço Caído. Capítulo 469. Concerto 3. The Author's POV. Emma Courtney Rochield. A temperatura do ambiente esfriou consideravelmente enquanto Oliver se endireitava na cadeira. Com o cotovelo apoiado na mesa e cobrindo a ponta da boca com o dedo, ele perguntou friamente. Repita as palavras que você acabou de dizer. Eu quero entrar no calabouço O Poço Caído. Emma repetiu com uma expressão resoluta no rosto. Apesar de estar sob a enorme presença de seu pai, não uma única vez ela desviou o olhar dele. Sua decisão estava tomada e ninguém poderia mudá-la. Sendo seu pai, Olivier sabia, naturalmente, o quão teimosa sua filha era. Portanto, ele não tentou convencê-la do contrário. Ele simplesmente queria entender por que ela faria tal pedido. Diga-me o porquê. Reclinando-se na cadeira, ele cruzou os braços. Diga-me exatamente por que você quer entrar naquele calabouço. Encara seu pai. Emma mordeu os lábios enquanto seus olhos brilhavam de tristeza. Oliver não perdeu isso e se inclinou para a frente. Eu quero me tornar forte. Emma respondeu com sinceridade, mantendo as costas retas. Sou fraca demais para ser útil. Oliver franziu a testa ao ouvir suas palavras. Você já é de rank C+ aos 20 anos, e isso sem ter recursos. Agora que estou de volta, você não precisa se preocupar com recursos. Acredito que você está se preocupando demais. Você ainda tem muito tempo para se desenvolver. Não é isso que eu quero dizer. Emma interrompeu seu pai. Pai, eu entendo que você está tentando me ajudar. No entanto, eu preciso disso para mim mesma. O fato de Ren e Kevin terem que abrir mão de suas recompensas por causa dela fez Emma perceber o quanto era um fardo. Se ela não tivesse se ferido, Ren provavelmente teria conquistado a recompensa em primeiro lugar. Entretanto, por causa de sua situação, ele havia desistido intencionalmente do torneio para que Kevin pudesse vencê-lo e lhe desse a lágrima élfica. Ela definitivamente não acreditava na desculpa de estou entediado que Ren usou. Mesmo que ele estivesse entediado, por que ele abriria mão de recompensas tão claras? Emma não era tola e, honestamente, estava extremamente agradecida e triste com a situação. Agradecida pelo fato de que eles iriam a tais extremos por ela, e deprimida pela ideia de que ela era a razão pela qual os dois tiveram que abrir mão de suas recompensas no torneio. Nesse momento, seu pai falou novamente.
Posso realmente não mudar sua opinião? Você sabe o quão perigoso aquele calabouço é. Eu sei. Emma acenou com a cabeça, apertando as mãos com força. Se eu não soubesse, não teria sugerido isso. O calabouço, o Poço Caído. Era um calabouço de rank B pertencente à família Rothschild. Era um dos poucos calabouços que a família Rothschild mantinha longe dos olhos do público. A razão para isso não era porque era perigoso. Embora fosse perigoso, em termos de perigo, era como qualquer outro calabouço de rank B regular por aí. Não era algo com que se preocupar. No entanto, havia uma característica particular que o tornava proibido ao público e aos membros da família Rothschild. E isso era o fato de que, uma vez que alguém entrasse, só poderia sair após conseguir reduzir a energia do calabouço pela metade. Não havia limite de tempo, e somente após a energia do calabouço ser cortada pela metade, ao matar os monstros dentro, o calabouço se abriria novamente. Ninguém sabia por que o calabouço era assim. No entanto, esse último fator sozinho era a razão pela qual a maioria das pessoas tendia a evitar aquele calabouço. Para que alguém matasse metade dos monstros dentro do calabouço, levaria pelo menos meses em seu tempo mais rápido, e não apenas isso, precisaria sobreviver naquele ambiente hostil durante esse período. Aquele calabouço não era um lugar que qualquer um pudesse simplesmente entrar quando quisesse. Você tem certeza, Emma? Oliver se levantou. Saindo de trás da mesa, ele parou em frente a Emma, e os olhos de ambos se encontraram. Nenhum dos dois falou durante aquele tempo. Isso prosseguiu por mais um minuto antes que Oliver eventualmente fechasse os olhos. Tudo bem. Ele então soltou um longo suspiro. Isso provavelmente vai ser irresponsável da minha parte, mas tudo bem, vou fazer o que você diz, porém, apenas sob uma condição. Abrindo os olhos novamente, Oliver disse de forma firme: você não vai entrar naquele calabouço antes de alcançar o rank B- e eu pessoalmente treinar você por um tempo. Eu entendo. Emma acenou com a cabeça. Era exatamente isso que ela planejava desde o início. Ela não iria agir de forma imprudente novamente. Apenas quando sentisse que tinha uma chance adequada de sobreviver, é que pretendia realmente entrar. Enquanto isso, ela estava planejando usar seu tempo livre para treinar. Agora que seu pai estava de volta e os recursos também, ela planejava tirar proveito deles. Embora não gostasse do fato de que tinha que contar com seu pai para se tornar mais forte, ela não era tola o suficiente para rejeitá-los. Já que estavam disponíveis para ela, naturalmente, ela os aproveitaria. Bom. Oliver acenou com a cabeça em satisfação. Estendendo as mãos e abraçando Emma, ele murmurou suavemente ao lado de seus ouvidos. Emma, embora eu tenha estado ausente nos últimos anos, vou me esforçar ao máximo para compensar isso e apoiar suas decisões. O corpo de Emma tremeu com suas palavras. Inclinado contra o peito do pai, ela acenou com a cabeça. MHM. Noite de domingo. Você já está aí? A voz de Amanda ecoou pelo alto-falante do telefone. Sim. Eu acenei com a cabeça. Olhando para Nola, que estava balançando meu braço e cantando de empolgação, acrescentei. Nola e eu estamos perto da entrada do estádio. Vamos esperar aqui. Ok. Ela então desligou. Guardando meu telefone, olhei para o estádio ao longe. Embora já fosse tarde da noite, a temperatura na cidade de Ashton estava bastante quente. Dito isso, mesmo com o calor, eu estava usando um moletom preto. Dado o que aconteceu no torneio, era justo dizer que eu estava bastante reconhecível no momento. Bem, não se eu usasse a máscara. Se eu não usasse a máscara, ninguém me reconheceria. Está bem barulhento. Eu murmurei enquanto observava os arredores. Apesar de o concerto ainda não ter começado, o ambiente estava extremamente barulhento, com uma multidão de pessoas se dirigindo ao estádio à distância. Vendo quão lotado estava, apertei a mão de Nola com força. Nola, certifique-se de segurar firme, ok? 1. Nola respondeu com um suave som. Então, levantando minha mão, ela começou a balançá-la. Eu balancei a cabeça ao ver isso. Como deve ser não ter preocupações? Seguindo as pessoas por trás e parando em frente ao estádio, tensionei meu braço para impedir Nola de balançá-lo. Certo, vamos esperar aqui. Por quê? Nola questionou. Você não quer esperar pela Amanda? Sim. O rosto de Nola iluminou. Eu quero a irmã. Que fofa. Pensei ao ver seu rosto. Felizmente, não precisávamos esperar muito por Amanda, pois logo a avistei vindo em nossa direção. Na verdade,
Não foi tão difícil encontrá-la. No momento em que apareceu, ela instantaneamente atraiu a atenção da maioria das pessoas presentes. Com o cabelo preso para trás e vestindo uma camisa preta fina combinada com uma saia pequena preta, Amanda estava realmente linda. Imprimido em sua camisa estava o nome do grupo ídolo, Kimball. Uau, ela é uma ídolo! Tão bonita! Acho que já a vi antes. Por onde quer que ela andasse, meninos ou meninas paravam e olhavam para ela por um breve momento, comentando sobre sua aparência. Por que ela não está cobrindo o rosto? Sabendo que isso aconteceria, eu lhe disse para trazer um moletom ou uma máscara, mas parece que ela não se importava muito em atrair atenção demais. Acho que ela estava muito acostumada com isso. Ignorando os olhares, os passos de Amanda pararam. Levantando a cabeça, ela olhou ao redor. Ela provavelmente estava tentando nos localizar. Deixando Amanda saber onde estávamos, foi Nola quem gritou alto: "Irmã!" Embora estivesse bem lotado e a voz de Nola fosse rapidamente abafada pelos ruídos, Amanda conseguiu ouvir de alguma forma as palavras de Nola, virando a cabeça em nossa direção. Seus olhos brilharam e ela veio em nossa direção. Nola! Hehe! Em vez de me cumprimentar primeiro, assim que chegou, ela se abaixou e deu um abraço em Nola, fazendo-a rir de felicidade. Vocês duas já se abraçaram o suficiente. O abraço durou um bom tempo, e foi só depois que eu reclamei que elas se separaram. Levantando-se, Amanda olhou para mim. Você está com ciúmes? Por que eu estaria? Eu revirei os olhos e novamente segurei a mão de Nola. Certo, vamos. Espere. Amanda de repente me interrompeu. Levantando a cabeça, ela olhou ao redor. E os outros? Outros? Sim, você não me disse que Kevin e os outros também estavam vindo. Ah! Levantando a mão, bati a testa. Sobre isso, como eu diria? Coçando o queixo, desviei o olhar de Amanda e murmurei em voz baixa, esperando que ela não conseguisse ouvir. Foi uma mentira. Uma mentira. Infelizmente, de alguma forma, Amanda conseguiu ouvir meu murmúrio. Eu senti uma leve puxada em meu ombro enquanto Amanda girava meu corpo. Que mentiras? Ela perguntou, franzindo a testa. Vendo a leve irritação em seu rosto, as bordas dos meus lábios se curvaram para cima. Eu menti sobre o fato de que os outros estavam vindo. Oh! Amanda soltou meu ombro. Você foi quem disse que An Yufei era mais bonito do que eu. A cabeça de Amanda se inclinou em um extremo. Suas sobrancelhas, que já estavam franzidas, se apertaram ainda mais, enquanto seu rosto se tornava um pouco mais frio. Apertando a mão de Nola, puxei-a para a entrada do prédio. Bom, vamos, o show está prestes a começar. Você. Puxando Nola para trás, me afastei de Amanda, que parecia estar sem palavras diante da situação. Ela estava pedindo por isso. Para ser sincero, além do fato de que eu queria me vingar dela pelo que ela fez, eu tinha outro motivo para agir como agi. Principalmente, eu queria ver que tipo de reação Amanda teria. Desde o que aconteceu em Insanor, Amanda se tornou muito mais atenta a mim. Embora eu não fosse o mais brilhante quando se tratava de romance, a ideia de que Amanda poderia possivelmente gostar de mim surgiu em minha mente. É claro que isso era apenas uma suposição distante. Afinal, ela poderia estar apenas agradecida pelo que fiz. Ainda assim, eu queria testar se ela realmente gostava de mim ou não, e assim, menti para ela sobre os outros estarem vindo. E embora tenha sido breve, eu vi Amanda olhar para mim com irritação naquela hora. Isso provou para mim que ela gostava de mim? Ainda não tinha certeza, mas agora sabia que poderia ser uma possibilidade muito real. Ingressos, por favor. Entregando os ingressos para o concerto ao guarda que aguardava na entrada, olhei para trás. Lá estava Amanda vindo em nossa direção com uma expressão de raiva no rosto. Ela está definitivamente brava. Embora sua expressão fosse a mesma de sempre, sem expressão, a aura que ela emanava claramente indicava que estava brava. Nossos olhares se encontraram e um sorriso surgiu em meus lábios. Vejo você dentro. Eu mimei com a boca antes de entrar com Nola, que estava alheia ao que exatamente aconteceu. Capítulo 470. Concerto 4. The Author's POV. Entrando no palco principal, estavam 5 garotas vestidas com vestidos fofos. Elas eram as integrantes da Kimball. Com a aparição delas, a multidão explodiu em aplausos enquanto todos começavam a agitar suas luzes de LED no ar. Agitando suas luzes, Nola imitou a multidão enquanto gritava de empolgação. Segurando suas pequenas pernas, levantei a cabeça e gritei.
O jeito que ela se movia dificultava eu conseguir segurá-la. Nola, cuidado! Mas parecia que ela não conseguia me ouvir, pois continuava gritando junto com a multidão. Eu só conseguia suspirar com isso. Acho que vou ter que ser mais cuidadoso. Obrigado, obrigado. Agradecendo a multidão estava uma garota com cabelos pretos suaves e um rosto muito bonito. Seu nome era Sofia Rey e ela era líder do grupo. Eu sabia disso porque, durante toda a viagem até o estádio, Nola me fez decorar os nomes de cada uma das garotas do grupo. Com um sorriso deslumbrante, Sofia piscou para a multidão e se posicionou com seu grupo. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Hoje, começaremos com nossa primeira música, Tribunal. Espero que vocês gostem. A multidão, já em ebulição, ficou ainda mais animada, começando a gritar palavras de amor. Nós amamos vocês, Kimball. Obrigada, Sofia. Amamos todos vocês. Ouvindo as palavras da multidão, meu rosto fez uma leve careta. Para ser sincero, não era o tipo de cara que adorava esse tipo de coisa. Eu gostava mais de música clássica e relaxante. Às vezes, gostava de ouvir outros gêneros, mas isso acontecia quando estava com vontade de quebrar algo. Olhei para Amanda, que estava ao meu lado, e perguntei: ainda está brava comigo? Já a superei. Para minha surpresa, Amanda balançou a cabeça. Oh! Inclinando a cabeça para ver melhor seu rosto, continuei cético. Você realmente está? Sim. Amanda assentiu novamente. Eu estreitei os olhos ao ver isso, mas acabei ignorando. Não estava totalmente convencido, mas não havia nada que eu pudesse fazer. O que estava feito, estava feito. Muitas mulheres se apaixonam e perseguem sonhos vazios. Mas eu quero levar isso à frente antes de deixar seu lado. Você me faz feliz, apenas estando ao seu lado. Eu preciso do seu amor. Foi então que a música começou a tocar, e as lindas vozes das garotas começaram a ecoar por todos os cantos da arena. É importante notar que as garotas não estavam segurando o microfone, e isso se devia ao fato de que o som que estavam produzindo estava sendo criado pela vibração do mana no ar. Era algo parecido com Benjamin, o cara que eu queria recrutar lá no Lock. Manipulando o mana no ar, as cantoras eram capazes de incutir emoções diretamente na cabeça dos espectadores, fazendo a música parecer mais impactante. Uma pessoa comum não conseguiria perceber isso, mas essa era a multidão em geral. Com minha força chegando ao nível a menos, esses truques já não podiam mais me enganar. Você também percebeu, não é? Sim. Amanda também parecia ter notado a mesma coisa, pois balançou a cabeça e acrescentou: o controle de mana delas não é ruim. Concordo. Para conseguirem fazer o que fizeram, sem dúvida alguma, elas treinaram muito. Quando as coisas ficam difíceis, o amor é tudo o que você precisa. Então me deixe carregar seu fardo, ame-me agora. E que você a ame. Como rosas que amam crescer. A primeira música durou um total de 5 minutos, e durante toda a apresentação, as dançarinas dançaram no ritmo da música de maneira muito coordenada. Após a primeira canção, elas começaram a cantar a segunda, depois a terceira, e logo já estavam na oitava música. Neste ponto, eu já estava exausto. No entanto, a multidão e Nola pareciam mais energizadas do que antes. Felizmente, não parecia que eu era o único a me sentir assim, já que Amanda também parecia estar se sentindo da mesma forma. Eu entendia de onde ela vinha. Assim como eu, ela não era alguém que gostasse muito de multidões e também não era do tipo energético. Inclinando-me mais perto, sussurrei em seu ouvido: você também está cansada, não está? Surpreendida, a cabeça de Amanda se afastou enquanto ela cobria a orelha com a mão. Ela me lançou um olhar fulminante. Você. Não foi intencional. Levantando as mãos, tentei me defender imediatamente. Não me culpe por isso, a multidão está muito barulhenta. Fechando os olhos, Amanda abaixou a mão. Assim que fez isso, pude ver que sua orelha estava ligeiramente vermelha. Fingi ignorar isso. Apontar isso não me traria nada de bom. Não faça isso novamente. Amanda disse em uma voz suave. Unindo os lábios, ela acrescentou: é cócegas. Você é sensível a cócegas. Levantei a sobrancelha com essa nova informação. No entanto, antes que eu pudesse seguir adiante, de repente senti a atenção de toda a multidão se voltando em minha direção. Cavalheiro ali. Em seguida,
ouvi de longe uma voz familiar. Virando a cabeça na direção de onde a voz vinha, finalmente percebi por que a voz soava familiar. Era ninguém menos que a vocalista principal, Sophia Rey. Oh Deus! Suspirei internamente ao perceber isso. Assim que me virei e meus olhos se encontraram com os dela, ela sorriu na minha direção. No momento em que isso aconteceu, senti vários olhares invejosos se dirigindo a mim. Então apontei para mim mesmo. Embora fosse bastante claro que ela estava tentando falar comigo, eu apenas queria ter certeza de que era realmente eu quem ela estava chamando. As próximas palavras dela me fizeram perceber que eu era. Sim, você. Dando um passo à frente, ela olhou para o topo da minha cabeça e perguntou: Cavalheiro Ali, posso perguntar, essa é sua filha sobre sua cabeça? Filha! Levantando a cabeça e vendo Nola, finalmente entendi por que ela tinha me chamado. Ah, entendi, ela confundiu Nola com minha filha. Compreensível, minha aparência atual era de um homem mais velho. Sim, ela é nossa filha. Antes que eu pudesse responder, de repente senti algo macio agarrar meu braço direito e meu coração quase pulou para fora do peito. Soltando um som estranho, minha cabeça se virou para a direita, onde vi Amanda ao meu lado com o rosto tão vermelho quanto um tomate. Ela estava com uma expressão de arrependimento, no entanto, mordendo os lábios e aumentando a força no meu braço, continuou sua história. A garota é nossa filha. Com os olhos bem abertos, olhei para Amanda com uma expressão atordoada. Minha boca se abriu e fechou repetidamente. A Amanda. No final, essas foram todas as palavras que consegui reunir. Apesar disso, Amanda não respondeu e manteve os olhos forçados na frente. Pela expressão dela, eu podia perceber que ela queria se enterrar em um buraco. Inconsciente do que estava acontecendo, com um sorriso radiante, a vocalista principal voltou sua atenção para Nola. Oh, que doce casal vocês dois são! A vocalista elogiou. Então se inclinou e perguntou: Qual é o seu nome, pequena? Nola. Nola gritou de volta. O que mais me surpreendeu foi o fato de que ela não se preocupou em corrigir o mal-entendido. Isso. Honestamente, a partir daí, tudo parecia um borrão. Minha mente estava tão fora de si que, antes que eu soubesse, encontrei Nola no palco ao lado das cantoras. Nola, no palco. Nola. Saindo do meu transe, meus olhos se abriram amplamente. Virando-me e olhando para Amanda, que já havia largado meu braço, apontei para Nola que estava no palco. Amanda, quando Nola foi para lá? Sem virar a cabeça e olhando para mim pelo canto dos olhos, Amanda respondeu: Você não lembra? Não. Balancei a cabeça antes de abaixar o olhar e perguntar: De quem você acha que é a culpa? Unindo os lábios, Amanda virou a cabeça para longe de mim e disse: Tudo deve estar bem. Elas só pediram para ela dançar no palco. Elas fazem isso em todos os shows. Massageando minha testa, deixei escapar um suspiro. Isso não era para ser um feriado. Porque me sinto mais mentalmente cansado do que quando estava dentro do monólito. Realmente. Justo quando estava prestes a aceitar a situação, de repente avistei uma figura familiar à distância. Assim que meus olhos pararam na figura, minha cabeça se recuou enquanto meu rosto mudava. O que ele está fazendo aqui? O que houve? Parecendo perceber minha mudança de humor, Amanda perguntou. Olhando para ela, murmurei suavemente. Nada demais, só encontrei uma cara familiar. Espere aqui e fique de olho na Nola. O quê? Baixando meu capuz, dei um passo à frente, mas, lembrando de algo, meus pés pararam. Virando a cabeça, entreguei meu celular a Amanda. Filma a Nola no palco. Certifique-se de capturar tudo. Sem esperar pela resposta de Amanda, fui rapidamente em direção à figura familiar. Uma solenidade sem precedentes cobria meu rosto. Isso é um problema. Passando pela multidão com meu capuz cobrindo meu rosto, logo cheguei perto da figura. Colocando minha mão em seu ombro, puxei seu braço. Ei, o que você está fazendo aqui? Obviamente surpreso com minhas ações súbitas, a figura virou a cabeça para mim com raiva. Quem diabos é você? Deixei escapar uma risada seca. Não pensei que você teria esquecido do seu chefe, Leopold. Isso mesmo. A figura que eu avistei à distância era ninguém menos que Leopold. Chefe.
Uma expressão repentina de entendimento passou pelo rosto de Leopold no momento em que pronunciei essas palavras, enquanto seu semblante se suavizava. Então, virando a cabeça, desviou meu olhar e riu secamente. O que você está fazendo aqui? Isso é o que eu queria perguntar. Nunca imaginei que você fosse alguém que fosse fã de grupos de ídolos. Entre todas as pessoas que eu conhecia, ele era a última pessoa que eu teria adivinhado. Deixando escapar um longo suspiro, bati em seu ombro. Antes de mais nada, só queria dizer que não estou bravo, só confuso com o fato de você estar interessado em grupos de ídolos. Todo mundo tinha seus hobbies, eu não era alguém que julgasse. Apenas achava estranho a ideia de alguém como Leopold estar interessado em grupos de ídolos. Não combinava com a imagem dele. Na verdade, coçando o lado do pescoço, Leopold tinha uma expressão desconfortável no rosto. Na verdade, estou aqui por causa da minha filha. Filha! Congelando no lugar, uma expressão de compreensão repentina apareceu em meu rosto. Certo, eu esqueci que você tinha uma filha. Antes de recrutá-lo, eu tinha olhado seu perfil e de fato me lembrava de que ele tinha uma filha. Como Leopold nunca falava sobre seu passado, quase tinha esquecido disso. Agora tudo fazia mais sentido. Ela já era bem crescida, se não me engano. Olhando ao redor, perguntei curiosamente: onde está sua filha? Ali. Levantando a mão, Leopold apontou para a distância. Onde? Curioso, segui a direção que ele estava apontando. Piscando várias vezes, olhei para Leopold com uma expressão incrédula no rosto. Não estou vendo errado, estou? Não está. Leopold balançou a cabeça. Virando a cabeça para me olhar, ele disse: essa é minha filha Ali. Ela até tem o mesmo sobrenome que eu. Minha mandíbula caiu.